Olá, eu sou o professor Johnny Barbosa. Sejam bem-vindos à nossa aula sobre pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos são usados para indicar o espaço, ou seja, a posição de um elemento em relação a quem fala e a quem ouve, para indicar tempo, presente, passado e futuro, e para indicar a posição de um elemento no discurso, em outras palavras, dentro do texto. Há demonstrativos que variam em gênero, feminino, e masculino, em número, singular ou plural, e há demonstrativos invariáveis também. Vejamos quais são os demonstrativos variáveis e os invariáveis. Os pronomes demonstrativos são este, esta, isto, que são usados no tempo presente e demonstram que algo está próximo de quem fala. Esse, essa, isso são usados no tempo passado, no futuro bem próximo e demonstram quando o objeto não está muito distante de quem fala. Aqueles, aquelas, aquilo são usados no passado e quando alguém está longe do elemento a qual ele se refere. Lembrando que isto, isso e aquilo são invariáveis. Vejamos alguns exemplos com os demonstrativos variáveis. Vejamos alguns exemplos de uso dos demonstrativos em relação ao espaço, ou seja, a posição de um elemento em relação a quem fala e a quem ouve. Por exemplo, quero comprar este carro aqui. O demonstrativo este indica que o carro está perto da pessoa que fala. Já no segundo exemplo, quero comprar este carro aí, esse indica que o carro está longe da pessoa que fala e perto da pessoa com quem se fala. E em comprei aquele carro lá, o demonstrativo aquele indica que o carro está afastado da pessoa que fala e daquela com quem se fala. Os pronomes este e esse indicam diferença na localização do emissor da mensagem. Ou seja, eles indicam a posição de quem manda a mensagem. Por exemplo, este e esta indicam que o emissor envia a mensagem. Por exemplo, comunico a satisfação desta instituição em participar da sua pesquisa. O demonstrativo desta indica a instituição que está enviando a mensagem. Esse e essa indicam que o emissor se refere a quem receberá a mensagem. Por exemplo, dirijo-me a essa instituição para informar o resultado da minha pesquisa. Nesse exemplo, o demonstrativo essa indicou que a instituição receberá a mensagem. Este e esta podem indicar o tempo presente ou um futuro muito próximo. Por exemplo, esta tarde vou à piscina. O demonstrativo esta indica que vou à piscina hoje. O tempo é presente. No segundo exemplo, este ano tiro férias em agosto. Este indica que tirarei férias ainda este ano, mas em um futuro muito próximo. O pronome esse indica passado ou um futuro não tão próximo. Por exemplo, quando digo, o ano passado foi espetacular. Nesse ano, conheci minha esposa. Aqui, nesse, se refere a um passado próximo. Mas o esse e suas variações também podem ser usadas para indicar uma ação no futuro próximo. Por exemplo, ano que vem viajarei para Londres.
Nesse ano, resgatarei as minhas aplicações. Isso significa que farei o resgate em um futuro próximo. Já o demonstrativo aquele indica um passado distante, muito distante. Por exemplo, aquele ano choveu muito. Aquele se refere a um passado distante. Dentro do discurso, ou seja, dentro do texto, né, nós usamos os demonstrativos para indicar o que nós vamos dizer ou o que nós já falamos, o que já foi dito. Nós usamos este e isto para indicar o que eu vou dizer, que eu vou citar adiante. Por exemplo, meu pai sempre diz este provérbio: a verdade sempre vem à tona. Aqui eu usei o demonstrativo este, porque eu citarei o provérbio depois. Já os demonstrativos esse e isso são usados para o que eu já citei, o que eu já falei, o que eu já disse. Por exemplo, a verdade sempre vem à tona. Meu pai sempre diz esse provérbio. Esse foi usado para eu retomar o que foi dito antes. Para retomar elementos mencionados anteriormente, nós usamos aquele, esse e este. Nós usamos aquele quando nos referimos ao primeiro elemento que foi citado. Usamos esse quando nos referimos ao elemento que foi citado no meio. E este para o elemento que foi citado por último. Por exemplo, Marcos, José e Paulo são irmãos. Este é taxista, esse é advogado e aquele é médico. Usei este para me referir a Paulo, porque foi o último a ser citado. Usei esse para me referir a José, porque ele foi citado no meio. Eu usei aquele para me referir a Marcos, porque ele foi o primeiro a ser citado. Lembrando que é mais comum termos um ou dois elementos mencionados anteriormente. Mas, como pode acontecer, eu apresentei o primeiro caso com 3 elementos. Agora, vejamos exemplos de quando um e dois elementos são mencionados anteriormente. Quando dois elementos são mencionados antes, nós devemos prestar atenção quando os elementos pertencem ao mesmo gênero e quando são de gêneros diferentes. Quando os elementos são de gêneros diferentes, como por exemplo, em Paulo e Camille são amigos, esta mora em São Paulo, aquele em Matão, eu sei que esta se refere a Camille, que foi mencionada por último, e aquele a Paulo, mencionado primeiro. Mas quando os gêneros são iguais, por exemplo, Paulo e Carlos são amigos, este mora em Araraquara, aquele em Matão, eu sei que este refere-se a Carlos, mencionado por último, e aquele a Paulo, mencionado primeiro. Quando há apenas um elemento mencionado antes, nós usamos este ou esta. Por exemplo, usar drogas é contra a lei, e esta deve ser respeitada. O pronome esta se refere à lei, o substantivo, né, que foi mencionado antes. O demonstrativo também pode ser usado como adjetivo ou substantivo. Quando o demonstrativo é usado antes de um substantivo, ele é adjetivo. Por exemplo, aquela casa é branca. O demonstrativo aquela está sendo usado antes do substantivo casa. Assim, é considerado um adjetivo. O demonstrativo também exerce a função de substantivo quando substitui o substantivo numa frase. Como podemos verificar no exemplo, a minha irmã é aquela. Nesta frase, o pronome aquela substitui o substantivo irmã. Portanto, é um demonstrativo substantivo.
Nós também usamos como pronomes demonstrativos o, a, os, as, mesmo, mesma, próprio, própria, semelhante e tal. Vejamos os exemplos de uso. O, a, os, as são demonstrativos quando estiverem antes da palavra que e puderem ser substituídos por aquele, aquela ou aquilo. Por exemplo, ele não sabe o que diz. Significa a mesma coisa de que ele não sabe aquilo que diz. Ou Madame Joana é a que está de saia. Madame Joana é aquela que está de saia. Mesmo, mesma, próprio e própria são demonstrativos quando reforçam os pronomes pessoais eu, tu, ele, ela, etc. Por exemplo, elas mesmas lavaram tudo, eles próprios fizeram o almoço e os próprios alunos resolveram o problema. Vejamos mais alguns exemplos com mesmo e próprio. Os pronomes mesmo, mesma e próprio, própria podem se referir a um substantivo e concordam com ele em gênero e número quando eles têm o sentido de idêntico, de fato e em pessoa. Por exemplo, quando eu digo ele é o mesmo homem em todas as situações. Mesmo tem o sentido de idêntico. Em eu mesmo farei o trabalho, mesmo tem o sentido de em pessoa. E em ele estudou mesmo para a prova, mesmo tem o sentido de fato. Semelhante e tal são demonstrativos quando se referem a algo que foi mencionado antes, quando denotam identidade e podem ser substituídos pelos demonstrativos este, esta, isto, esse, essa, aquele, aquela, aquilo. Como vimos antes, os demonstrativos podem exercer a função de adjetivo e de substantivo. Semelhante é considerado um demonstrativo adjetivo quando se refere a um substantivo ou é usado antes de um substantivo. Por exemplo, tínhamos ideias semelhantes, nunca comprei semelhante aparelho e em tais momentos devemos nos calar. Semelhante e tal são demonstrativos substantivos quando usados depois de uma palavra que indica que algo ou alguém tem a mesma natureza ou substituem um substantivo. Por exemplo, respeitamos nossos semelhantes e você é o tal que estava falando dela. Aqui, né, tal denota identidade e é usado como substantivo. Por fim, para encerrarmos a nossa aula de hoje, é importante dizer que os demonstrativos podem ser combinados com preposições. Por exemplo, de com este e isto, forma deste, disto. De com esse e isso, forma desse, disso. De com aquele e aquilo, forma daquele, daquilo. Já a preposição em, com este ou esta, né? Ou isto, forma neste, nisto. Em com esse, isso, forma nesse, nisso. Em com aquele ou aquela, forma naquele ou naquela. E é isso. Por hoje, nós ficamos por aqui. Vejo vocês na próxima aula e até mais.